Fala pessoal, Helder aqui e esse é o canal Elite da Enfermagem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é sinais vitais e sua importância. Lembrando que esse material está atualizadíssimo e trago aqui em primeira mão para você aqui do canal. Então, se você é profissional de enfermagem, tanto enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante, esse vídeo é para você. Se já gostou desse tema, deixa logo aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois acreditem que muitas pessoas assistem nossos vídeos e não estão inscritos no canal. Então, ajuda aí a gente e clica aí no botãozinho vermelho logo abaixo e, se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Vai ajudar muito na divulgação do canal. Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, a avaliação de sinais vitais faz parte da rotina de muitos serviços de saúde. E não é para menos, dada a importância do pulso, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Gente, para tudo aí. Se você é um profissional de enfermagem, não cabe para você não dominar esse assunto. Pois me arrisco aqui a dizer que é um dos mais importantes no nosso dia a dia. Então, se você ainda não domina esse conteúdo, fica com a gente aqui até o final, que eu garanto que você não irá se arrepender. Beleza? Vamos lá! Esses 4 itens, pulso, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura, determinam a condição de saúde do seu paciente, demonstrando o desempenho em atividades corporais indispensáveis à sobrevivência. Daí, gente, a necessidade de se saber como verificar os sinais vitais, quais os valores normais e que condutas adotar diante de determinadas alterações. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então fique ligado aí. Tá, Helder, mas quais são os sinais vitais? Se você é estudante, esse seria uma pergunta muito importante para começar o vídeo. Bom, os sinais vitais, como eu disse anteriormente, são frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Existem algumas literaturas que já trazem um 5º sinal vital, que seria a dor. Porém, esse 5º sinal vital ainda não é muito adotado na grande maioria dos estabelecimentos. Há quem diga também que a oximetria de pulso seria um 6º sinal vital. Mas observamos que a existência de oxímetro de pulso nas enfermarias também ainda não é uma realidade brasileira. Então, vamos focar aqui nesses 4 principais que já falamos, ok? Bom, esses sinais descrevem a performance das funções corporais básicas que podem ser influenciadas por uma série de doenças, anormalidades internas ou externas. Geralmente, a medição dos sinais vitais faz parte dos primeiros atendimentos na atenção básica, ajudando na triagem dos pacientes, certo? Ela é de tamanha importância que, se vocês observarem nas emergências, a primeira coisa que se faz quando o paciente chega na triagem é a aferição desses sinais. Bom, vamos começar falando da frequência cardíaca. Também conhecida como pulsação, a frequência cardíaca descreve o número de batimentos por minuto realizado pelo coração. Como bomba natural, o músculo cardíaco precisa bater em um ritmo regular e suficiente para impulsionar o sangue pelas artérias. Com esse batimento, o sangue leva oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso organismo. No adulto jovem, o pulso ideal fica entre 60 e 100 batimentos por minuto. Atletas e idosos costumam ter uma pulsação mais baixa,
chegando até a 40 batimentos por minuto, sem que haja comprometimento ao bem-estar dessas pessoas. Mas, Helder, é importante nós sabermos os valores normais dos sinais vitais? Sim, gente, é importante. Se eu estou lá verificando a frequência cardíaca do meu paciente, aí verifico uma frequência de 120 batimentos. Se eu não souber que esse batimento está acima dos batimentos normais, eu não vou conseguir sinalizar para a enfermeira ou para o médico que esse sinal nesse paciente está alterado. Entende? Então, para poder sinalizar as alterações, eu preciso saber de cor esses valores. Beleza? E vamos verificar no final desse vídeo que esses valores variam de acordo com a fase da vida que vivemos. Mas fiquem calmos, que até o final do vídeo falaremos sobre isso. Tudo bem? Bom, frequência respiratória. A taxa de frequência respiratória revela a quantidade de respirações completas o indivíduo faz em um único minuto. Ela fica entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto num adulto saudável e com menos de 40 anos. Esse, confesso a você, que é o sinal vital mais chato de se verificar. Isso porque o movimento respiratório é um movimento voluntário, ou seja, é muito fácil de ser simulado. Então, um bizu que eu dou aqui para vocês é que o mesmo deve ser observado sem o paciente perceber. Sério, Helder? E como eu faço isso? Uma boa pergunta. Você deve observar ao mesmo tempo que verifica o pulso. Você segura o braço do paciente e começa a contar o tempo. Enquanto isso, você está ligado na movimentação da caixa torácica dele. E ele ali imaginando que você está verificando o pulso. Após a verificação da frequência ventilatória, aí você verifica de fato o pulso. Pescou? Simples assim. Isso evita que ele intencionalmente comece a simular uma alteração na respiração. Beleza? Da mesma forma que a frequência cardíaca, a respiratória tende a sofrer variações conforme a idade. Mas, como eu disse, no final vamos fazer um comparativo. Tá bom? Bom, pressão arterial. Quando o coração bombeia o sangue pelas artérias, o sangue faz força contra a parede desses vasos sanguíneos. Esse é o conceito por trás da pressão arterial, medida sempre em duas partes, sistólica e diastólica. O valor sistólico corresponde à tensão no momento em que o órgão se contrai e, portanto, é superior ao diastólico. O valor obtido na diástole é mais baixo, pois se refere ao instante de relaxamento do músculo cardíaco. Idealmente, os valores de pressão num paciente adulto ficam entre 120 e 80 milímetros de mercúrio, o famoso 12/8. Mas isso entre os pacientes. Para nós profissionais de saúde, o correto é falar 120/80. Manjou? Antes de verificar a pressão do paciente, precisamos saber algumas coisas, tipo se o paciente acabou de chegar na unidade, se tomou alguma medicação ou bebida estimulante, pois isso pode alterar esses valores. O ideal é que o paciente espere por 20 minutos sentadinho ali, se ele acabou de chegar na unidade, até se poder verificar a sua pressão. Beleza? Vamos lá. Temperatura. A temperatura, com certeza, é o mais fácil de se verificar, pois é feito por meio de um termômetro. A temperatura, gente, demonstra o resultado entre ganho e perda de calor do corpo para o ambiente. O valor de referência é 36,5 para qualquer idade. No entanto, existe uma variação aceitável, que fica entre 36,1 graus Celsius e 37,2. Valores abaixo de 35 caracterizam-se como hipotermia, enquanto aqueles acima de 37,8 correspondem à febre. Gente, os sinais vitais variam conforme a faixa etária
e são determinantes ao avaliar a condição de saúde do paciente. Lembre-se sempre disso o tempo todo. Mas, Helder, qual a importância dos parâmetros de sinais vitais? Boa pergunta. Gente, cada um dos sinais vitais mede a função fundamental para a manutenção da vida. Quando algum deles é alterado, pode ser a primeira pista de que a saúde não vai bem. Um exemplo simples é a elevação da temperatura, que pode sinalizar a existência de uma infecção. Por sua vez, uma pulsação abaixo do normal pode indicar problemas como insuficiência cardíaca. Quando o profissional de saúde mensura corretamente os sinais vitais, esses e outros males podem ser evitados. Daí a importância de se conhecer os parâmetros de sinais vitais que otimizam um diagnóstico assertivo. Também permite um socorro rápido diante de variações bruscas nos valores normais, antes mesmo que o paciente perceba os sintomas. Um exemplo claro, muito comum, é nos casos de pressão arterial baixa, onde podemos estar intervindo antes mesmo do paciente começar a relatar os sintomas. Deu para entender esse exemplo? Se não deu, deixe aí nos comentários a sua dúvida, que responderei assim que possível. Bom, como tinha prometido, vamos ver a tabela com os parâmetros normais dos sinais vitais conforme a faixa etária. Se ligue aí. Bom, gente, como eu tinha prometido, aqui está a tabela com todos os valores de referência para todos os sinais vitais. Como vocês podem ver aí, ela é dividida em 4 faixas etárias, não é isso? São bebês, crianças, adultos e idosos. Como a gente pode observar, alguns fatores variam conforme essa faixa etária. Por exemplo, a frequência cardíaca, que é a pulsação para bebês, é tolerada uma quantidade maior do que para as demais idades. Como vocês podem ver aqui, para os bebês é tolerada uma frequência cardíaca entre 100 e 160 batimentos. Entendeu? Já para as crianças, fica entre 80 e 120. Já nos adultos, observamos aqui, que é entre 60 e 100 batimentos. Entendeu? E para os idosos, se tolera uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, de 45 a 90 batimentos. Certo? Para a frequência respiratória, é a mesma coisa. Nos bebês, variam de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Já para as crianças, se tolera um valor de 20 a 30 movimentos por minuto. Nos adultos, de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. E para os idosos, tem uma pequena elevação e vai de 16 a 25 movimentos por minuto. Ok? Pressão arterial. A pressão arterial, nós podemos observar que para bebês ela varia de 110 a 75 milímetros de mercúrio, né? Para as crianças, de 120 a 180. Nos adultos, é tolerado 139 a 89 milímetros de mercúrio. E nos idosos, a gente pode ver aí que depende muito da questão do sexo, não é? Nas mulheres, se tolera uma pressão de 134 a 84 e nos homens de 135 a 88, certo? Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você estiver fazendo a avaliação dos sinais, ok? Mas, gente, esses valores, você não precisa ter eles gravados na sua mente. Você pode ter um local onde você pode estar consultando esses valores em caso de dúvida, certo? Na sua enfermaria, tem um mural com esses valores, para você estar fazendo esse comparativo assim que você tiver feito a aferição dos valores, ok? Para a temperatura, mesma coisa, certo? Bebês variando de 36,1 a 37,2.
Crianças variando de 36,1 a 37,2, mesma coisa, né, que os bebês. Adultos de 36,1 a 37,2 também, né? E em idosos, de 36,1 a 37,2. Vocês podem observar que a temperatura é o único sinal vital que ele é o mesmo em todas as faixas etárias, não é? Ele é o único que mantém a mesma o intervalo, né? O mesmo intervalo para todas as faixas etárias, certo? Isso já facilita a gente na hora da comparação. Beleza? Bom, pessoal, ficamos por aqui. É tudo que tinha para falar sobre sinais vitais. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Se tiver algum amigo ou familiar, estudante, que precise desses conhecimentos, encaminhe para ele esse vídeo. Tenho certeza que ele irá gostar. Qualquer dúvida já sabe, deixa aí nos comentários que assim que possível estarei respondendo. Te vejo em um próximo vídeo. Até mais!